antiga capelinha de São Benedito, existente na vila que homenageia o santo no distrito de Moreira César, foi o tema da terceira reunião extraordinária do Conselho de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba. A Lei Orgânica Municipal é aquela lei que rege o município, todos os departamentos, tudo que acontece no município. A Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 215, prevê tudo que é patrimônio cultural de Pindamonhangaba. Patrimônio cultural é tudo aquilo que engloba mais de um aspecto: história, meio ambiente, religiosidade, pessoas e documentos. A Lei Orgânica Municipal, nesse artigo, entre outros lugares, como os palacetes, onde fica o museu, o Palacete 10 de Julho, a Igreja Matriz, a Igreja de São José, cita a Capela de Benedito da Vila São Benedito. A capela, ainda sem data oficial de construção, é tida como um marco inicial daquela região, que outrora fora chamada de Baderna, nome dado pelo fato de existirem vários pequenos bares e isso acabava deixando alguns mais exaltados. A Capela de Benedito, que a gente está nela agora, a gente não tem uma data precisa de construção, mas pelos elementos arquitetônicos que ela mesma apresenta para a gente, como o tipo de tijolo, o tipo de fachada, a gente consegue encaixar ela alguma coisa no final do século XIX. Então, vamos falar alguma coisa de 1880 para frente, como construção, embora, curiosamente, na nossa pesquisa a gente ainda não tenha encontrado um documento oficial de quando ela foi construída, por quem ela foi construída. Ela tem um dado muito relevante, que ela, sendo uma capela de Benedito, e São Benedito ele era mouro, ele era filho de escravos, e nós estamos falando aqui de um bairro que antigamente era Baderna e que, vinculado a Sesmaria de Curupaitiba, são 400 anos de história, esse bairro era um reduto, uma comunidade negra muito forte no município. E esse indício de se ter um santo negro é muito importante e para o município até hoje. A gente pode, estamos falando aí de 150 anos de história, mas a relevância que tem no município, onde várias igrejas desse mesmo porte acabaram-se e essa foi preservada. Existe um São Benedito grande no altar, mas existe o São Benedito pequenininho, que a gente acredita que é o original aqui. Então ela tem essa importância. A gente tem que pensar o seguinte também: uma comunidade inteira desenvolveu ao seu redor dela. Então a capela está aqui, a gente não sabe como ela veio parar aqui, mas a gente sabe que ela desenvolveu uma comunidade toda ao seu redor e muito forte, né? A gente está no distrito de Moreira César, numa das vilas mais importantes e que tem muito essa questão da religiosidade. A gente até hoje as pessoas vêm e praticam, às vezes novena, quaresma aqui, mas a gente realmente não consegue. A gente vê o tipo de tijolo, vê o tipo de rejunte dela e alguns indícios. Ela foi descaracterizada, mas mantém-se em pé e com elementos arquitetônicos muito interessantes. Então ela é e deve continuar sendo um patrimônio cultural de Pindamonhangaba por conta desse contexto todo. Você falou da descaracterização, ela passou por uma reforma ali, acho que na década de 90, e agora possivelmente precise passar novamente por uma reforma, visto que a gente viu aqui nela, está com várias trincas. Como é que a prefeitura vê esse caso? Ela está, ao mesmo tempo que ela está preservada, bonita e em pé, ela está com várias trincas. Essas trincas não são de fundação, mas elas são trincas que se precisa prestar atenção. Ela passou por essa descaracterização, que é importante salientar que não foi uma descaracterização proposital, não falaram vamos destruir os elementos. É o que se podia fazer na época, com o que se conhecia da época, mas o piso não é mais original, o altar não é original, tem um outro elemento da fachada que não é mais, tanto que quando a gente vê essa camada de cimento que ela tem, que também, em hipótese alguma, era algo original dela, ela sim precisa, não é nada urgente, ela não é uma capela que está em perigo, mas seria muito interessante se pudesse os esforços serem unidos para ela passar por um restauro que seja condizente com a história dela. E esse restauro ele pode acontecer através de cooperações técnicas. Então, quando a gente envolve a Prefeitura Municipal, o Conselho de Patrimônio Histórico, outros conselhos, a própria igreja, né, a questão da Mitra Diocesana de Taubaté, que é a proprietária, para que de alguma maneira isso aconteça, e envolvendo a comunidade também para o resgate desse patrimônio cultural. São Benedito, o santo padroeiro da velha capelinha, também é conhecido como Benedito o Negro ou Benedito o Africano. Segundo algumas versões de sua história, ele nasceu na Sicília, região sul da Itália, em 1524, dentro de uma família pobre descendente de escravos oriundos da Etiópia. São Benedito, ele era filho de escravos e foi chamado de São Benedito o Mouro, devido à região
da África, de onde os pais de São Benedito foram trazidos para a Itália como escravos. São Benedito, desde pequeno, ele recebeu a liberdade pelo patrão de seus pais e já recebendo o chamado de Deus, ele já manifestava a fé cristã. Depois, já crescido, ele ainda se converte, entra para um mosteiro, principalmente no convento de Santa Maria de Jesus, na Itália. Ele começa a manifestar toda a glória de Deus em sua vida. Temos as histórias dos milagres que acontecem, e principalmente os milagres conhecidos que ocorrem na cozinha, onde São Benedito recebeu como primeiro ofício ser cozinheiro, que era o primeiro serviço mais simples, mais humilde que aqueles que entravam para o convento recebiam. E São Benedito, a partir dos seus milagres e da sua humildade, da sua devoção, ele se tornou santo, exemplo de vida para todos os cristãos. E a sua fé se espalhou, a sua santidade se espalhou, e ele se tornou então exemplo para muitos países da Europa e principalmente no Brasil e aqui no Vale do Paraíba. O senhor falou do Vale do Paraíba, nós estamos aqui dentro de uma igreja, né, de uma pequena igreja construída em Pindamonhangaba, aqui na Vila São Benedito. A história desta capela, da história da Vila São Benedito, ela está ainda sendo pesquisada, mas desde os primeiros tempos, São Benedito já era considerado padroeiro. Primeiro desta pequena capela, depois da matriz de São Benedito, e após isso se tornou paróquia. Então São Benedito é o nosso padroeiro. Apresentações de capoeira e candomblé também fizeram parte do evento. A intenção foi mostrar um pouco da cultura afro-brasileira, que também está ligada ao Santo Negro. São Benedito, ele já, pela biografia dele, ele já nasceu num ambiente todo católico, mas os pais eles vieram da África, e lá na África eles conheceram Ifá. Então eles criaram São Benedito dentro do catolicismo, observando, né, a nossa observação. São Benedito foi criado no catolicismo, mas os pais deles conheceram Ifá, e nesse conhecimento eles viram que se apresentasse Ifá declaradamente, São Benedito sofreria como eles sofreram. Então São Benedito, católico ao extremo, gostou do catolicismo, tanto é que ele teve uma carreira dentro do cristianismo, né, mas com características africanas, tipo encher a panela de comida, dar comida aos necessitados, acudir aquele que está precisando, boas palavras. Então são características da cultura de Ifá, né? Só que ele, extremamente católico, São Benedito não conheceu o Ifá, mas ele conheceu os pais deles, e os pais dele conheceu o Ifá. Aqui que vocês trouxeram aqui hoje, queria que você falasse especificamente dessa apresentação, quem representa dentro, né, dessa cultura afrodescendente. Então, representa-se a desmistificação da cultura afrodescendente, porque todo mundo acha que as pessoas que cultuam a cultura afrodescendente cultuam coisas ruins, cultuam demônios. A gente não conhece demônio, porque Ifá tem idade de 10.056 anos, e o cristianismo, o demônio, idade de 2015 anos. Então, pra gente, o céu, né, Deus, ele é do Mari, que é africano, ele é do Mari e criou o céu. E o inferno a gente constrói no dia a dia da gente. Ou a gente vive em harmonia, ou a gente vive em guerra. Então o que acontece? O inferno pra gente é semente mal plantada. Então trouxemos aqui uma mensagem de paz, como você mesmo disse aqui dentro daquele cântico que você fez. Sim, paz sempre. O código da gente, da cultura afrodescendente, é respeitar os limites, né? Então o que acontece? É todo mundo viver e sobreviver da maneira que a gente consegue na paz. Então assim, a paz em primeiro lugar, a boa convivência, a humanidade, a religião, é todo mundo junto. Minha religião é o candomblé. É a religião afro-brasileira, né, que veio com os escravos lá da África. Na África, a religião chama-se Ifá, né? São as pessoas que cultuam Ifá, porque todo o nosso segmento são nos ensinamentos de Ifá.
né? E aqui no Brasil é o candomblé, porque teve o quê? Teve a particularidade brasileira. Então os escravos desenvolveram a religião, desenvolveram a fé deles conforme dava para desenvolver na época. E como a gente é descendente dos escravos, a gente pegou o que eles deixaram pra gente, que é do jeito que eles sobreviveram na época. Para se preservar, é necessário conhecer e difundir a história. Este vem sendo os pilares do Conselho de Patrimônio Histórico de Pindamonhangaba, presidido por Gustavo Tótero. Uma grande satisfação vir para a Vila São Benedito, relatar a história dessa capela, onde a gente misturou um pouco da cultura africana, porque São Benedito é um santo negro, e nesse mês de novembro, onde se comemora a cultura negra do nosso país, totalmente veio a calhar com essa história. A Capela São Benedito, eu mesmo passava muitas vezes na frente, eu não sabia a história, e de um tempo para cá chamou a atenção e continuamos sim na pesquisa de quem construiu uma capela no final do século XIX, antes mesmo da construção da igreja de Curuputuba, e as pessoas que viviam aqui na época hoje estão nos deixando, né? Então é importante a gente relatar, reescrever a história, né? E difundir junto com os moradores ao entorno para a questão da preservação, que é importante, que é nosso alicerce como cidadão do município. Então, um trabalho excelente com o apoio do Executivo, agradecer aos moradores que participavam, ao pai Rogério, presidente do Conselho Afro da cidade, ao diácono da paróquia, aos moradores, o Jorge Dias, a mãe dele de 98 anos, a Fantasmaria, Mandela com a dança africana. Então esse é um trabalho que o Conselho vem tendo de resgatar a nossa história e de difundir para que venha se preservar. E o trabalho continua. Nossa próxima reunião, se Deus quiser, já está pré-agendada para 10 de dezembro, lá no Bosque da Princesa. Vai ser uma reunião extraordinária, fantástica, né? A pauta já está pré-montada, vai ter uma surpresa mágica que a gente vai conseguir, né? Então, agradeço muito a todos. Portal R3 sempre presente, aos outros meios de comunicação da cidade, que ajuda a difundir a nossa história. A antiga Capela de São Benedito fica na rua Guilherme Nicoletti, na Vila São Benedito, no distrito de Moreira César. Visitas ao local são coordenadas pela Paróquia de São Benedito. Minha Pindamonhangaba, que